Pega aí a sua Bíblia, abra comigo, em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, nós vamos ler aqui a partir do verso 18, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui, diz assim a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo ambiente a qual o Senhor se faz presente, nos toca, nos move. E clamamos nessa manhã que o Senhor possa falar conosco, que a tua palavra possa queimar em nosso coração, transformar as nossas vidas, alimentar o nosso espírito, e verdadeiramente saiamos daqui deste lugar transformados pela tua palavra nesta manhã. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar nessa manhã e nessas próximas semanas uma série de mensagens a respeito de discipulado. Diga assim comigo: discipulado. É um tema que de forma recorrente a gente volta nesse assunto. Por quê? Porque isso foi aqui em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus mandou nos fazer, sim ou não? Nós vemos aqui nesse texto que antes dele subir aos céus, antes dele ir para o Pai, ele deixou uma que nós chamamos de a grande comissão, que infelizmente a gente fala, né, que se tornou a grande omissão, de fazer discípulos para Jesus. Se isso é tão importante, é algo que nós precisamos sempre falar, sim ou não? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Olha aqui para mim. Quantos discípulos você já fez para Jesus? Que isso já é uma pergunta mais direta. Porque se Jesus disse que é para nós fazermos isso, um dia Ele vai voltar, como nós cantamos, Ele há de vir, e Ele vai nos perguntar: e aí? Você fez o que eu te pedi? Mas, para que nós possamos fazer discípulos para Jesus, porque isso aqui foi depois de 3 anos dos discípulos caminhando com Jesus, sim ou não? Jesus tinha ressuscitado, mas antes de Jesus chegar para os discípulos e falarem isso para eles, eles tiveram que ser discipulados. Diga assim comigo: discipulados. Porque para você poder fazer discípulo para Jesus, você primeiro precisa ser discípulo de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é um discípulo de Jesus? Agora faz aquela cara de ué para ele e fala assim: será? Nós precisamos ter esse entendimento, porque se Jesus diz que isso é importante, essa é a missão que Ele deixou para nós, é algo que nós temos que ter atenção na nossa vida, para sermos e fazermos. E quando Jesus fez os seus discípulos, você lembra quando Jesus chamou os discípulos? Jesus chegou, chamou os 12 e falou o que para eles? Na linguagem do português de hoje, ele fala: bora, siga-me, anda comigo. E muitos deles abriram mão de suas vidas, de suas profissões. Outros não, mas muitos fizeram e seguiram a Jesus e caminharam com Jesus. Tomava o pequeno almoço com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, e passaram 3 anos caminhando com Jesus. Você vai ver nos evangelhos que a maioria das vezes que Jesus pegava para ensinar os seus discípulos, não era em cima de um púlpito, era ao redor de uma mesa, era relacionamento. Tem muitas pessoas que acham que vir no culto do domingo faz dela um discípulo de Jesus. Vou te falar, não faz. Porque discipulado
não são as reuniões dos cultos, por mais que são importantes. Jesus fez grandes reuniões, onde juntou 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 7.000 pessoas, e Jesus ia lá, pregava o evangelho para elas, alimentava elas. Mas olha aqui para mim, mas a maior parte do tempo de Jesus, ele gastava com seus discípulos. Se você for fazer um apanhado geral nos evangelhos, 66% do tempo de Jesus, ele gastou com os discípulos, com os 12. E os outros 33% ele gastou com as multidões. Isso revela o quê? Você sim tem que estar disponível para as multidões que querem ouvir a mensagem do evangelho, mas você precisa gastar tempo discipulando aqueles que estão mais próximos. E vou te falar, tem coisas que a gente faz que são importantes, mas não é discipulado. Igual nós estamos aqui na reunião, glória a Deus, é um ambiente onde nós recebemos uma palavra de Deus, uma direção de Deus, mas deixa eu te dizer, esse não é um ambiente de discipulado, porque o ambiente de discipulado é um ambiente onde você tem a oportunidade de falar, perguntar, tirar dúvida. Por isso que a gente tem as células, que ali você pode falar, perguntar, tirar dúvida, sim ou não? Era o que Jesus fazia com seus discípulos. Às vezes ele pregava na multidão e os discípulos depois a sós perguntavam e falavam: Jesus, explica para nós. A gente não entendeu. Esse é o ambiente do discipulado. Por mais que nós temos os cursos bíblicos, CME, CTE, e tudo isso é importante, isso ajuda, mas ainda assim, não é discipulado, porque discipulado não é sala de aula. Porque se Jesus fosse pegar os discípulos para fazer deles discípulos, e fosse assim, ele ia falar: olha, a nossa aula vai ser de terça-feira à noite, vocês vêm para a sala de aula, traz caneta, lápis e borracha, e nós vamos estudar e vocês vão ser meus discípulos. Não é isso. O discipulado também não é, por mais que nós vamos fazer agora no próximo mês conferência, a conferência não é discipulado, a conferência é um alinhamento para que depois nós possamos ir e ser e fazer discípulos de Jesus. Quantos estão entendendo? Fazer discipulado, que nem nós vamos ter o momento dos casais, é um momento à parte, é temático, só para os casais, onde você vai investir no seu casamento, isso é maravilhoso, mas ainda assim não é um ambiente discipulado. O ambiente discipulado é quando o casal tem uma dificuldade, e às vezes ele vai falar ali com outro casal mais experiente, vão ter um tempo eles, onde vão compartilhar e serem discipulados. Isso é discipulado. Quantos estão entendendo? Sabe, eu quero que no nosso coração possa ser quebrado um paradigma que nós temos, que herdamos da igreja católica, de achar que no culto do domingo é ser discípulo de Jesus, irmão. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não é não. É só você ler a Bíblia, irmão. Hoje, tem muitas pessoas que têm uma ideia completamente equivocada do que é o Evangelho e do que é ser um seguidor de Jesus. Para você ter uma ideia, os cristãos na época bíblica, sabe do que eles eram chamados? Vamos ver quem sabe. É só você ler, está lá em Atos. Eles eram chamados de discípulos. É a gente que inventa os outros nomes, crente. Que eu vou te falar, crente até o diabo é, irmão. Porque ele crê em Deus, mais do que muito crente. O nome da Bíblia cristãos aparece poucas vezes, e nem foram os cristãos que deram esse nome para si mesmos, foram as pessoas de fora, que olhavam para eles e falavam assim: eles são cristãos, pequenos cristos, se parecem com Jesus. Mas o nome é discípulo de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um discípulo de Jesus. Só que para ser discípulo, olha aqui para mim, tem que ter relacionamento. A gente usa um termo que é engraçado: você quer ser discípulo, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. E não é que você vai comer tudo de uma vez não, pelo amor de Deus, senão a pressão vai lá em cima. Isso fala de tempo. Até você comer 1 quilo de sal com a pessoa já andou muito tempo. Porque é relacionamento. Diga assim comigo: relacionamento. Não existe discipulado sem relacionamento. Mas tem pessoas que transformou a igreja num local de prestação de serviço. Sabe o que é? Eu vou no culto de domingo para eu receber a minha bênção. Meu irmão, você está equivocado, você está lendo a Bíblia errada. Porque Deus da minha Bíblia diz que eu e você temos que ser a bênção. Se você for ler lá a bênção que Deus deu sobre Abraão, Deus não falou para ele: você vai ser abençoado. É só você ler. Ele diz assim: eu vou abençoar os que te abençoarem, e você vai ser uma bênção para outros. O verdadeiro discípulo, ele não vem buscar a bênção, ele já é a bênção para alguém. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é a bênção para alguém? E dentro desse tema de discipulado, eu quero falar de algo muito específico,
E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 13. Dentro do tema discipulado, essa série de mensagens que nós vamos compartilhar, tem muita coisa bíblica para falar, mas eu quero falar de um hoje, que está lá em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso 34. Isso é Jesus falando para os discípulos. Presta atenção, João 13, a partir do verso 34, ele diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus. O que Jesus coloca aqui para os discípulos é algo poderoso, irmão. Nós conhecemos os 10 mandamentos. Você deve conhecer os 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos tem: ame ao teu próximo como a ti. Sim ou não? Mas Jesus não fala isso aqui. Ele fala: ame uns aos outros, assim como eu os amei. Isso aí, sabe o que chama? É um upgrade na lei. E dentro desse texto eu quero que a gente veja algumas verdades que a gente vê aqui, para nos ajudar a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Quantos querem ser verdadeiros discípulos de Jesus? Eu também quero, irmão, não quero ser falso não. E uma primeira verdade que nós vemos aqui no verso 34, Jesus ele disse o seguinte: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Diga assim comigo: um novo mandamento. Jesus ele dá um novo mandamento. Jesus ele fez um upgrade da lei. Se você vai lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus fez um upgrade da lei. Jesus falava, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, upgrade. Ele dá uma melhorada. E Jesus fala assim: eu dou um novo mandamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é mandamento? É uma ordem. Olha aqui para mim, não é uma sugestão. Não é, olha, se der. Jesus, como nós lemos lá em Mateus capítulo 28, antes de Jesus falar para os discípulos irem fazer discípulos, ele disse uma coisa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim ou não? Sabe o que isso significa? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Pá, quem manda aqui sou eu, pá. Toda autoridade está na mão de Jesus. Sim ou não? E ele pode dizer um mandamento agora. E ele diz: eu vou deixar um novo mandamento para vocês. Vou fazer um upgrade. Vou dar uma melhorada. Porque a lei de Moisés era: ama teu próximo como a ti mesmo. Só que o próximo era limitado, porque eles tinham que amar os que os amavam e odiar os que os odiavam. Sim? Era olho por olho, dente por dente. Jesus fala: não, eu vou falar diferente. Ame o teu próximo, assim como eu vos amei. E essa foi uma ordem, não foi uma sugestão. Você sabe que hoje nós temos numa sociedade onde as pessoas têm algo, elas muitas das vezes não falam, mas as atitudes dela falam. Sabe o que é? Olha aqui para mim: ninguém manda em mim. Ela não fala isso da boca para fora, mas a atitude dela é tipo assim: ninguém manda em mim, eu não devo satisfação para ninguém. Só que isso não é o discípulo bíblico. O discípulo bíblico é: Jesus manda, e eu, como discípulo de Jesus, quero fazer a vontade dele. Jesus foi o modelo. Jesus não só manda, ele foi um exemplo na vida dele, que ele diz: eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus também obedeceu. Aliás, ele teve que aprender a obedecer, porque ele, sendo Deus, nunca tinha passado por isso. Imagina o que é Jesus, o Deus encarnado, tendo que obedecer Maria. Não mexe aí, menino. Acho que é por isso que a adolescência de Jesus não está na Bíblia, né? Mas isso é outra história. Mas Jesus chega e faz essa declaração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vai lá para João capítulo 15, onde Jesus ele fala algo semelhante, acrescentando aqui algumas coisas. João capítulo 15, a partir do verso 9, Jesus diz assim. João capítulo 15, verso 9, ele diz: eu os amei
como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado: é um mandamento. Fala para ele assim: me ame. Só que quando o Senhor Jesus dá esse mandamento para falar nós amarmos, Ele não fala de qualquer jeito. Ele não fala mais para nós amarmos como nós mesmos. Porque deixa eu dizer uma coisa: tem gente que não se ama, não se cuida, não cuida do corpo, só come tranqueira, tem complexo de inferioridade, se acha pior do que todos, sim ou não? Aí você fala: como é que essa pessoa vai amar o outro como a si mesmo? Não vai. Por isso que Jesus vai e faz um upgrade da lei. Sabe como é que você vai amar o seu irmão? Como eu te amei. Aí, irmão, o nível é outro. Jesus disse para nós amarmos uns aos outros assim como Ele amou, porque assim, essa é a prova de que nós somos discípulos de Jesus. E Jesus aqui em João 15, Ele mostra como que Ele nos amou, dando a vida por nós. O amor, no grego, ele é usado em 4 palavras. Se a gente for na Bíblia, na versão original do Novo Testamento, está escrito em grego. O amor tem 4 palavras. A gente já falou um pouco sobre isso algumas vezes. O amor filéu, que é o amor de amigo. O amor eros, que é o amor de casal. O amor storge, que é o amor de família. E o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor incondicional. Quando Jesus disse isso, qual amor você acha que Ele falou? O amor de Deus, o amor ágape, ou agapau, o amor incondicional. O amor que não depende se a pessoa te ama de volta. O amor que não depende se a pessoa te trata bem. Porque tem gente que só gosta de tratar bem quem é tratado bem. O amor que é incondicional, Ele ama sem exigir que o outro mereça. Eu vou te amar, mas você tem que merecer para isso. Isso não é o amor de Deus. É o amor que Ele é sacrificial, disposto a abrir mão de algo pelo bem da outra pessoa. Esse é o amor de Deus. É um amor que é voluntário, não é apenas sentir, é uma escolha. Eu não sinto de amar aquela pessoa. Que não sinto, irmão, é uma decisão. É um amor que ele é perseverante, ele continua amando mesmo diante de dificuldade. Porque tem vezes que o cônjuge está fácil de amar, mas tem dia, irmão, quando a esposa acorda daquele jeito, que você pensa assim: meu Deus, será que o Espírito Santo foi embora? Nesse dia, amor incondicional. É o amor altruísta, que ele procura o bem do outro e não apenas a própria satisfação. Esse é o amor de Deus. É o amor prático, que demonstra através de atitudes e não só da boca para fora. Que não adianta você falar, mas na prática não ser. Jesus está dizendo que nós devemos amar o nosso próximo. Ei, olha para mim, dessa forma. Agora tem gente que vai na terapia. Não vou perguntar quem faz terapia aqui não. Aí você chega para o terapeuta e fala assim: tem pessoas que me machucam. O que o terapeuta geralmente fala?
Você tem que estabelecer limites. Às vezes se afastar, porque se está custando a sua saúde emocional, está custando muita coisa. Por isso que eu falo, não tem nada de errado fazer terapia, desde que seja um terapeuta cristão. E eu conheço alguns. Mas eu já vi terapeuta maluco, que fala para a pessoa fazer coisas que, olha para mim, é o contrário do que a palavra de Deus diz. Agora, você já imaginou Jesus ir na terapia? Jesus chega assim e falou: senhor terapeuta, tem um monte de gente que eu amo tanto, mas elas me ignoram. Eu fiz tanto por elas, e elas não me dão ouvido, elas não me valorizam, elas não correspondem ao amor que eu tenho, Talvez o terapeuta diria para ela o quê? Você tem que estabelecer limites. Você não pode, se diminuir por causa... Mas você acha que se fosse Jesus, Jesus falaria isso? Jesus disse lá no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, ame os que te amam e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os que te odeiam. Aí já é demais. Não é não. Amem os que te odeiam e orem por eles. Você já orou por alguém que te odeia? Mas não é orar a Deus, mata ele, fulmina ele, Senhor. Não é essa a oração. Senhor, perdoa ele, Senhor. Ele não sabe o que faz. Esse é o tipo de amor que Jesus disse que nós devemos amar. O amor incondicional. O amor que não espera receber do outro. Quantos estão entendendo? Agora eu sei. Quantos tem pessoas difíceis na sua vida? Difíceis de amar? Tem gente que é anjo aqui, né? Toda família tem aquela tia complicada, irmão. O primo problemático. O vizinho sem vergonha. Que às vezes bate o tapete em cima da nossa varanda, né, Amélia? Bate mesmo em cima. Aí você fala: pô. A nossa atitude tem que ser aquilo que Jesus falou: ama. Uma vez eu vi uma história de um senhor que comprou uma casa. Comprou uma casa de uma senhora. E depois que ele terminou de fazer todo o processo da casa, a senhora disse para ele: olha, só tem um problema essa casa. Tem um problema? A senhora vai falar isso para mim depois que eu já assinei o contrato? Qual é o problema? O problema é que toda semana o vizinho do lado joga sujeira no meu quintal. Ele falou: esse é o problema? Senhora, fica tranquila, eu mato ele. Não, meu senhor, não faça isso, o senhor vai estragar a sua vida. Fica tranquilo, o senhor era cristão. E ele mudou para casa. E ele estava lá um dia, daqui a pouco o vizinho juntou o lixo dele, jogou no quintal dele. Ele olhou aquilo, foi lá, recolheu o lixo, não falou nada, recolheu o lixo. Foi lá na cozinha e fez um bolo. Fez um bolo, foi lá no vizinho e tocou. Olá, boa tarde, o senhor está bom, tá bom? Olha, eu sou um morador novo aqui do lado. Vem dizer aqui que, o senhor precisa de alguma coisa, estou aqui, fiz um bolo para o senhor, para a senhora. A pessoa, aquela cara de desconfiado, quem é esse cara? Foi lá e fez um bolo: olha, obrigado, viu? Se eu precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. Outra vez, a pessoa vai lá e joga lixo de novo. Ele foi lá e recolhe de novo. E faz outro bolo. Isso aconteceu para ele umas 5 vezes. Na 5ª vez, o vizinho falou assim: olha, desculpa perguntar, por que o senhor faz isso? Porque eu jogo lixo no quintal do senhor, o senhor nunca me reclamou, e toda vez que eu jogo, o senhor faz um bolo para mim. Por que o senhor faz isso? E ele disse assim: porque eu conheci um amor que é incondicional, que me leva a amar as pessoas não por aquilo que elas fazem, mas me leva a amar por aquilo que Deus é por mim. E o fato de você ter visto essa diferença e me perguntar, é porque esse amor você está vendo na minha vida, e esse amor é Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus? Porque falta pessoas dispostas a amá-las como Jesus.
camarada é crente até a hora que alguém pisa no calo dele. Pisou no calo, isso é um absurdo, eu não admito. E deixa de virar crente nessa hora. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, e o que nós lemos aqui, é que quando nós amamos assim como Ele nos amou, Ele fala lá em João capítulo 13, no verso 35, Ele diz: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Esse camarada é diferente. Esse aí sim é discípulo de Jesus. Quantos estão entendendo? Sabe, se todos nós verdadeiramente amáramos o nosso próximo assim como Jesus nos amou, deixa eu te falar, esse mundo vai estar salvo, irmão. O problema é que muitas vezes nós queremos justiça. Isso é um absurdo, e processa a pessoa, sendo que muitas vezes é uma oportunidade para demonstrarmos o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Sabe, não sei você, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ainda que eu tiver que amar uma pessoa que não valorizou, não correspondeu, foi ingrato, foi, sabe, muita coisa, vou continuar amando. Assim como Jesus amou de forma incondicional, abraçando, sorrindo, não é com falsidade não, é com o amor de Jesus. Porque quando nós amamos uns aos outros com o amor de Jesus, isso é a prova para o mundo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes, às vezes teve pessoas que nos ofenderam, fizeram mal, e a gente até teria a oportunidade de amar como Jesus, mas a gente fez a escolha errada, e arrumou encrenca, arrumou briga, não decidiu perdoar, e não decidiu amar como Jesus. Sabe, eu queria que nessa manhã, pudéssemos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que Ele possa encher os nossos corações do amor dEle, e nós possamos amar o nosso próximo, como Jesus nos ama, de forma incondicional, se entregando, o amor sacrificial, para que as pessoas à nossa volta, possam ver Jesus em nós. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.